Por volta de 65 milhões de anos atrás, a Terra girava mais rápido, os dias eram meia hora mais curtos e os continentes que conhecemos hoje estavam começando a tomar forma. Os dinossauros haviam sido quase exterminados, a era dos mamíferos estava surgindo e sapos do tamanho de gatos era uma coisa totalmente normal. Eles não foram os primeiros sapos nem nada. Os sapos já existiam há 180 milhões de anos. Com o tempo, seu corpo não mudou muito, exceto em tamanho. Aqui entra em cena o Beelzebufo, o maior, pior e mais assustador sapo que já existiu. Os cientistas encontraram sua primeira amostra de osso em Madagascar. Demorou 15 anos para juntar todo o esqueleto. Passo a passo, eles montaram o esqueleto do sapo, como um antigo quebra-cabeça. Quando viram que encontraram uma criatura enorme com um escudo estranho, deram a ela um nome épico. É uma mistura de grego e latim, e significa sapo blindado do abismo. Oh! Esse carinha não pulava de um lírio para o outro pegando insetos. Isso seria muito pacato. Ele gostava de viver em lugares secos e usava um estilo de caça de sentar e esperar. Ele se misturava com o ambiente, esperando. E então, bum! Ele saltava para pegar seu almoço. Ele tinha uma cabeça enorme, uma boca extremamente larga. Eu sei como é. E mandíbulas poderosas com dentes enormes. O Beelzebufo passava seus dias comendo lagartos, mamíferos, sapos menores e talvez até dinossauros bebês. Mesmo sendo do tamanho de uma bola de praia, ainda assim teve sorte. Ele viveu em Madagascar, a salvo dos grandes e perigosos dinossauros que governavam outras partes do mundo. A armadura em suas costas era quase como um casco de tartaruga. Ele era assustador e forte o suficiente para se proteger de pequenos dinossauros e crocodilos. Outra razão para essa armadura é que ela ajudava o sapo a sobreviver no calor seco. Assim, ele era capaz de cavar e se esconder no subsolo, longe do sol escaldante. Os maiores sapos de Madagascar hoje em dia são apenas sapos de tamanho normal. Um lanche matinal perfeito para o Beelzebufo. A maior rã da Terra nos dias de hoje é a rã Golias, da África Ocidental. Ela também cresce até o tamanho de um pequeno gato, mas não está relacionada a esta incrível besta pré-histórica. Agora, o sapo mais famoso do planeta hoje em dia não é outro senão o Kermit. Ele não é muito grande e não come outros sapos. Então vamos seguir em frente. Os cientistas descobriram que Beelzebufo tem alguns parentes vivos, mas não na África. É sua boca grande que lhe deu o nome. Se trata do sapo Pac-Man, da América do Sul. Mesmo os maiores sapos Pac-Man ainda são de 2 a 3 vezes menores do que seu famoso ancestral. Eles têm chifres pequenos na cabeça e usam as mesmas táticas de caça do tipo sentar e esperar. Os pesquisadores usaram esses sapos para descobrir a força de mordida de seus parentes pré-históricos. Eles usaram 2 placas revestidas de couro. O sapo mordia as placas, o que mostrava aos pesquisadores o quão forte era sua mordida. Para encurtar a história, o Beelzebufo tinha uma força de mordida de cerca de 220 quilos. Nada mal. Mas a mordida de um crocodilo do Nilo é 10 vezes mais forte que isso. Provavelmente é mais seguro evitar qualquer um desses caras. Então, como esses sapos Pac-Man chegaram à América do Sul? Há milhões de anos, a América do Sul, a Antártica e a África estavam, na verdade, todas comprimidas juntas, em uma espécie de torta continental chamada Pangeia. Os sapos poderiam ter saltado através da Antártica em busca de comida ou um lugar aconchegante para morar, e este costumava ser um lugar muito mais quente naquela época. Este sapo gigante de Madagascar era único, com certeza, mas não era o único gigante na Terra. Se estivesse vivo antes, provavelmente teria feito amizade com a Meganeuropsis. Não confundir com a Megan de Sussex. Este é o maior inseto conhecido que já existiu. Parecia uma libélula, uma grande libélula. Suas asas se estendiam por toda a extensão do ombro, até a ponta dos dedos. Já voava muito antes de os dinossauros voadores surgirem. Naquela época, havia muito mais oxigênio ao redor. É por isso que esta libélula foi capaz de crescer tanto. Outra razão para seu tamanho? Não havia mais ninguém voando em busca de um saboroso lanche de libélula. Este inseto teve tempo de desenvolver dentes perigosos e descobrir como voar como um profissional. Megatherium americanum, a grande besta da América, foi o ancestral das preguiças de hoje. Hoje em dia as preguiças têm uma má reputação por serem super lentas e meio chatas. Mas as preguiças do passado andavam sobre 2 patas e viviam no chão. Esta preguiça gigante tinha a altura de uma girafa quando estava em pé sobre as patas traseiras. Era pesada como um hipopótamo.
e parecia um urso. Tinha garras enormes, mas provavelmente era vegetariana. Os primeiros humanos possivelmente a viram vagando por aí, pois ela só foi extinta há cerca de 10 mil anos. Tatus gigantes também circulavam naquela época. Eles costumavam ser do tamanho de um fusca. Assim como os tatus de hoje, eles tinham uma enorme carapaça dura feita de osso e eram super pesados. Eles pareciam muito assustadores, mas eram apenas vegetarianos inofensivos. Os cangurus pré-históricos regulares tinham uma face achatada e olhos apontando para frente. Eles nem pulavam. Eles pesavam tanto quanto um cavalo e eram tão volumosos que só podiam andar sobre suas patas. Eles usavam o único dedão do pé para se mover rapidamente pelos bosques e planícies, procurando por deliciosas folhas e arbustos, e podem até ter usado a cauda como um quinto membro. Fora isso, eles têm muito em comum com os cangurus modernos. Mas o diprotodonte, o maior tipo de canguru já descoberto, era do tamanho de um rinoceronte. Ele tinha fortes pernas peludas, assim como um canguru. Mas esse cara não gostava de pular para todo lado. Ele passava a maior parte do tempo mastigando arbustos e descansando à beira de um lago ou rio. Parece bom pra mim. O maior tubarão que já existiu foi... sim, o megalodonte. Imagine, um grande tubarão branco, agora encurte o nariz dele, alise a mandíbula e estique aqueles dentes pontiagudos. Essa coisa era enorme, tão longa quanto uma pista de boliche e tão pesada quanto uma baleia azul. Megalodontes fêmeas eram provavelmente 2 vezes maiores que os machos. Mesmo que tenham desaparecido há muito tempo, sua comida ainda está vagando por aí. Tartarugas marinhas gigantes, focas, botos, baleias menores. Uma delícia! O megalodonte provavelmente tinha a mordida mais poderosa de todos os tempos. E era tão grande que precisava de bastante comida todos os dias. Os cientistas encontraram fósseis de megalodonte na costa de todos os continentes, exceto na Antártica. Os tubarões não têm ossos regulares, com exceção dos seus dentes afiados. Essa é uma das razões pelas quais eles são tão rápidos e hábeis na água. Escorpiões gigantes governavam lagos e rios, e até nadavam no oceano, cerca de 400 milhões de anos atrás. Eles tinham garras do tamanho de pinos de boliche. Comparando-os com outros escorpiões, eles calcularam que esse escorpião marinho gigante costumava ser 2 vezes maior que uma geladeira, se você incluir suas garras. Ele provavelmente cresceu tanto pelo mesmo motivo que aquelas libélulas monstruosas. Havia níveis muito mais altos de oxigênio no ar naquela época. Os antigos crocodilos de água salgada eram quase do tamanho de um ônibus e pesados como um elefante. Eles viveram há cerca de 130 milhões de anos e estavam no topo da cadeia alimentar. Então, o que eles comiam? Praticamente tudo que chegava um pouco perto demais. Alguns milhões de anos após a queda dos dinossauros, uma nova fera gigantesca assumiu o controle. Era a Titanoboa, a maior cobra que o mundo já viu. Ela era longa como um poste de telefone e pesada como uma girafa. Essa cobra se comportava como a sucuri dos dias atuais, passando a maior parte do tempo na água, mastigando qualquer coisa que pudesse encontrar. O maior lagarto de todos os tempos, o bisavô do famoso dragão de Komodo, se chamava Megalania. Ele tinha dentes super perigosos, equipados com um veneno potente. Isso o torna o maior animal venenoso de todos os tempos. Algumas das maiores aves de todos os tempos viveram há cerca de 50 milhões de anos. Pense em um albatroz com uma boca seriamente perigosa. Sua envergadura era do tamanho de 3 jogadores da NBA. Não foi fácil descobrir sobre esses pássaros enormes e seus estilos de vida. Os pesquisadores pegaram fósseis desde a Antártica até a Califórnia para compará-los a ossos de espécies relacionadas. Naquela época, a Antártica era muito mais quente do que hoje. Estava coberta de samambaias e abrigava diversos animais, marsupiais, sapos, pinguins antigos, albatrozes e até falcões. Você está relaxando no seu jardim, tomando um chá gelado, olhos fechados, sorrindo, até que ouve as árvores próximas começando a se agitar. Esses coelhos estão sempre aprontando, só que eles parecem maiores do que o habitual, muito maiores. Você pula da sua cadeira de sol, derrama seu chá gelado. Esse é o menor dos seus problemas, e você está torcendo para isso ser um pesadelo. Mas não é, tem um Tiranossauro Rex no seu jardim. Seu cérebro, acostumado com os filmes, entra em ação e você sabe que precisa ficar parado, porque os Tiranossauros Rex só podem ver coisas que se movem, certo? Por favor, comece a correr. E enquanto você está fugindo para salvar a sua pele, vou falar sobre como não é bem assim.
já que este tiranossauro realmente tem uma visão incrível. Primeiramente, os T-Rex são enormes. No Canadá, foram descobertos fósseis do maior T-Rex já encontrado. Esse achado sugere que esses animais poderiam atingir uma altura de 3,5 metros e pesar mais de 8.600 quilos. Este dinossauro foi carinhosamente apelidado de Scott. Então, o que o tamanho deles tem a ver com a visão deles? Bom, eu não sei. Talvez o fato de eles terem globos oculares gigantes? Um dos maiores esqueletos de T-Rex pertencia a uma adorável dinossauro fêmea chamada Sue. Atualmente, ela reside no Field Museum em Chicago. Então, ela tem cavidades oculares que medem 10 centímetros de diâmetro. Isso sugere que seus globos oculares mediam mais de 8 centímetros. Isso é maior do que uma bola de tênis. De qualquer forma, não faz sentido que uma coisa com globos oculares tão grandes tenha uma visão incrível? E esses globos oculares estavam posicionados a 3,5 metros acima do solo. Então era como se o tiranossauro tivesse um par de binóculos como olhos. Me pergunto se esse tipo de visão tem um nome. Ah, sim, tem. Chama-se visão binocular. Esse tipo de visão permite que os animais vejam claramente objetos tridimensionais, mesmo que estejam imóveis ou camuflados. Isso significa que você pode ficar parado igual a uma estátua no meio de uma manada de zebras. Mas se o Sr. T-Rex aparecer, essa impressão será quebrada muito rapidamente. Como se o monstro reptiliano gigante precisasse de alguma ajuda para ser uma fonte ambulante de destruição, o Tiranossauro Rex também teve a evolução do seu lado. Além de evoluir ao longo de milênios para ter globos oculares maiores, a composição genética de todo o rosto do animal mudou gradualmente. Como resultado, seu focinho ficou mais magro para não prejudicar a visão da criatura. Então, do ponto de vista da visão, os T-Rex foram confortavelmente criados para serem os reis, rainhas e governantes da sua era. Gostaria de saber se alguma espécie seria egocêntrica o suficiente para se ver como governante da sua era na atualidade. Provavelmente os humanos. Portanto, é natural que nos perguntemos como nossa visão se compara à dos Dinosteropoda, que é a família de dinossauros a qual o Tiranossauro Rex pertence. O nome da família Theropoda significa convenientemente pés de besta. Isso serve como outro lembrete de que você não deve ficar parado na frente de um. A visão de um T-Rex era tão nítida que acredita-se que a criatura poderia ver e distinguir objetos a uma distância maior do que 6 quilômetros. Nós, humanos incríveis, não podemos enxergar a mais de 1,6 quilômetro de distância. Não estou tentando impedi-lo de ter uma boa noite de sono, mas você sabe como isso torna as coisas ainda mais assustadoras? Apesar do tamanho assustador do T-Rex, há uma boa chance de que o dinossauro tivesse visto você antes de você o ver. Vamos usar a visão de um oponente mais digno para comparar com a dos T-Rex para que possamos ajustar adequadamente nosso ranking dos monstros. Que tal o Rei da Terra e o Rei do Oceano? O Leão e o Tubarão. Assim, a teoria de que os T-Rex não conseguem enxergar objetos estáticos é tão falsa quanto a teoria de que leões não conseguem ver cores. Ao mesmo tempo, na verdade, não é o ponto forte de um leão. Os seus olhos não têm muitas células receptoras conhecidas como cones. Elas são responsáveis por distinguir cores, mas os leões ainda têm algumas e não são daltônicos. Embora sejam limitados em comparação com um T-Rex e até mesmo com um humano em termos de visão durante o dia. Quando se trata da visão noturna dos leões, é uma história diferente. Eles têm muitas células receptoras conhecidas como bastonetes em seus olhos. Essas células são responsáveis pela visão em preto e branco, o que significa que o leão tem uma visão noturna muito forte em comparação com o humano. E comparado a um T-Rex, pesquisadores mediram o círculo ósseo conhecido como anel esclerótico no olho do dino. Em seguida, compararam com o tamanho do soquete ocular em 164 lagartos e pássaros vivos, assim como 33 fósseis de dinossauros. E agora os cientistas estão confiantes que os T-Rex também tinham uma ótima visão noturna. Adicione isso ao fato de que a visão diurna deles já era excelente. E quanto ao tubarão? Em seu reino, sob o mar, um tubarão pode enxergar 10 vezes mais que um humano. Tudo graças a uma característica em seus olhos conhecida como tapetum lucidum, que permite que eles enxerguem muito bem nas condições de pouca luz das águas profundas ou turvas. Ao mesmo tempo, o falso boato sobre os leões só serem capazes de enxergar em preto e branco realmente se aplica a um tubarão. Além disso, um tubarão só pode enxergar cerca de 15 metros à frente.
Dado que o T-Rex não tem nenhuma dessas limitações e que os tubarões não aparecerão no seu quintal tão cedo, acho que o tiranossauro ainda reina confortavelmente e supremo como um monstro mais assustador. E eu também nunca fui nadador nato, ao contrário dos T-Rex. Os pesquisadores acreditam que eles eram, na verdade, nadadores bastante hábeis e gostavam de dar longos mergulhos na água. Você acha que deve haver uma criatura mais poderosa com a qual seja melhor comparar um T-Rex do que um gatinho de grandes dimensões e um tubarão? Que tal o gorila? Acredita-se que os gorilas tenham boa visão, que eles usam para identificar alimentos e detectar o movimento de possíveis presas e perigos. Esses animais também têm forte visão de cores, o que é um ativo valioso para localizar frutos maduros nas copas das árvores. Como todos os outros primatas, os gorilas têm olhos voltados para a frente, em vez de um de cada lado da cabeça. Isso significa que o campo de visão de cada olho se sobrepõe ao do outro, criando uma imagem tridimensional. Parece familiar? Sim, você adivinhou. Como o T-Rex, o gorila também tem visão binocular, o que permite que essa criatura avalie com precisão distâncias e profundidades. Essa habilidade é útil quando eles tentam manobrar o ambiente complexo que é a selva. Gorilas também têm uma área especializada do olho chamada fóvea. Ela contém inúmeras células sensíveis à luz e permite uma boa acuidade visual. Então, no geral, a visão é definitivamente uma força dos gorilas, o que diferencia de seu colega primata, o macaco. Este último depende muito mais do seu olfato. Então, todo esse tempo você tem fugido do T-Rex que apareceu no seu jardim, temendo pela sua vida. Mas já lhe ocorreu que talvez ele não esteja perseguindo você para comer? Talvez esteja perseguindo você porque quer um tapinha na cabeça ou uma massagem na barriga como um cãozinho? Temos certeza de que o T-Rex era realmente esse caçador supremo e predador supremo que acreditamos? Sabemos que era carnívoro, mas talvez tenha vivido de restos deixados de outros dinossauros? Acho que ele não quer uma massagem na barriga, e se eu fosse você, não pararia para perguntar. Embora tenha sido debatido, os pesquisadores estão confiantes que os T-Rex eram de fato predadores perigosos, e uma das principais razões pelas quais os cientistas chegaram a essa conclusão é devido à visão do animal que estamos discutindo. Por que essa criatura aterrorizante seria capaz de identificar coisas tão longe, ter uma excelente visão noturna e ter suas características faciais evoluídas, formando esses olhos grandes, se não fossem usados para caçar? E seria desrespeitoso com o rei Dino implicar que essa visão era necessária para a proteção. Já ouviu falar em olhar de águia? Deveria ser o olhar de um Tiranossauro Rex, já que este dinossauro tinha a visão melhor do que a de um pássaro. Muitas dessas aves de rapina, como águias e falcões, também têm visão binocular, o que as ajuda a caçar. Além disso, você sabe de qual família de dinossauros carnívoros esses pássaros descendem? Você adivinhou, a mesma a qual o T-Rex pertencia, os Theropoda. Bom, espero que agora você nunca fique parado se algum dia se deparar com um Tiranossauro Rex no jardim. Você viaja ao longo da costa do Atlântico Norte. No seu Jeep, dirige por selvas e planícies, tirando fotos incríveis da vida selvagem para o seu blog. Então, acidentalmente, se depara com um lugar que não está marcado em nenhum mapa. É uma baía com uma costa azul. Nenhum humano jamais pôs os pés aqui. Você descobre uma pegada enorme de uma criatura desconhecida na areia da praia. O tamanho dela mede mais do que a metade do seu veículo. De repente, saindo da floresta tropical que faz divisa com a praia, ouve-se um rugido ensurdecedor. As palmeiras estalam e quebram quando um monstro desconhecido sai da mata. Para entender o que ele é, vamos voltar ao passado. Centenas de milhões de anos atrás, pouco antes de o enorme meteorito atingir a Terra, um grupo de tiranossauros migrou para a costa do Atlântico Norte. Lá, eles chegaram a uma enorme baía de frente para o oceano. Por muito tempo, graças à proteção natural do lugar, ficaram a salvo de todos os desastres naturais que vinham ocorrendo na Terra naquela época. A queda do meteorito, a era do gelo e os terremotos não incomodaram muitos tiranossauros rex. Mas eles não eram os únicos monstros ali. Um grupo de megalodontes nadou até a baía por segurança também. As criaturas mais ferozes dos oceanos e da Terra foram forçadas a viver em um só lugar. Por milhões de anos, esses monstros cozinharam um enorme caldeirão chamado evolução. Como resultado, uma nova criatura de poder destrutivo apareceu. A nova besta híbrida tem o melhor dos dois antigos titãs. Tiranossauro Rex, com 12 metros de comprimento e pesando cerca de 9 toneladas, ele tem quase o tamanho de um ônibus escolar.
O rei dos dinossauros tinha músculos grossos e fortes no pescoço que conseguiam segurar um grande crânio e mandíbulas com 60 dentes afiados. E a cauda grossa ajudava o animal a equilibrar o corpo. A força de mordida do dinossauro gigante atingia 5.800 quilos, que é como se um elefante adulto sentasse sobre você. Bastante forte, mas nada comparado com a força e o tamanho do megalodonte. Este tubarão atingiu 15 metros de comprimento, um pouco menos que um vagão de metrô, e pesava 75 toneladas, que é mais do que um tanque. Isso é quase 8 vezes mais pesado do que um Tiranossauro Rex. Suas mandíbulas eram preenchidas com 300 dentes afiados, cada um do tamanho da palma da mão de um humano adulto. E a força de mordida era 6 vezes mais forte que a do Tiranossauro Rex. E aqui, esses dois animais se tornam um, herdando as fortes mandíbulas do megalodonte, 360 dentes e um enorme crânio de tiranossauro. O monstro híbrido se move sobre 2 pernas, mas tem nadadeiras nas costas e na ponta da cauda, além de dedos dos pés palmados. Seu comprimento da cauda até o crânio é de 21 metros e seu peso é de cerca de 90 toneladas. É a maior criatura de toda a história do planeta. Depois da baleia azul, é claro. Uma vez que sobreviveu a todos os desastres naturais e não tinha concorrentes na cadeia alimentar, foi capaz de viver até hoje. E aqui você vê um Megalodonte Rex, ou Tiranodonte, como preferir. O rugido dele é ensurdecedor. O monstro está vindo em sua direção. Cada passo parece um pequeno terremoto. Você pisa no acelerador, mas o carro não anda, pois as rodas estão presas na areia. Sem escolha, abandona o veículo e pega um barco inflável com um pequeno motor no porta-malas. Nesse momento, o Tiranodonte agarra o jipe com as mandíbulas e o esmaga como uma caixa de papelão. A pressão comparável ao peso de 6 elefantes adultos agora está sendo aplicada no seu jipe. O monstro mastiga como se fosse chiclete. Dá para ouvir os dentes afiados cortando o metal e a borracha das rodas. Então, o dinossauro cospe o carro. Enquanto isso, você corre para a água, liga o motor e navega para o mais longe possível. O dinossauro corre atrás e pula no oceano. Ele nada como um tubarão. Dá para ver a barbatana saindo da água, do tamanho de um pequeno barco à vela. Felizmente, o monstro não consegue alcançá-lo. A velocidade do megalodonte é de cerca de 16 km por hora, mas agora está bem reduzida, pois o animal tem as enormes patas traseiras. As membranas nas pernas ajudam a nadar, mas ainda assim são um peso grande. A forma física do dinossauro não permite que ele acelere muito. 12 km por hora é o seu máximo. A barbatana está se movendo cada vez mais para longe, mas neste momento o motor começa a falhar. Ah, não! Você lembra que não encheu o tanque com combustível. Isso significa que em alguns minutos ficará sozinho com um enorme predador. Mas, como navegou para longe, ele não irá avistá-lo. Porém, a parte tubarão do nosso monstro tem um ótimo olfato na água. Não será possível escapar do faro dele. Você vira o barco e segue para a costa. De longe, vê a barbatana triangular nadando. Aí dá uma ampla volta para evitar ser pego pelo tiranodonte. Mas não tem combustível suficiente. O motor apaga. Você começa a remar com um remo só. Só que agora está se movendo muito devagar. O monstro está inevitavelmente o alcançando. O enorme dinossauro emerge da água e cai para trás, formando uma onda enorme. Ela o joga na costa junto com o barco. O monstro sai da água e corre atrás de você, que tem uma chance de se salvar, porque a velocidade do tiranodonte é de cerca de 15 km por hora, o que é um pouco mais lento do que a do Tiranossauro Rex. Você corre e facilmente encontra um abrigo, mas com o tempo percebe que essa é uma tática ruim, já que a parte Tiranossauro Rex do monstro tem receptores de cheiro bem desenvolvidos. Ele pode sentir seu cheiro tão bem quanto um gato doméstico. É preciso correr para longe o mais rápido possível dessa besta. Então se ouve o rugido ensurdecedor do Megalodonte Rex atrás de você. As árvores estão se quebrando, o chão está tremendo. Mas aí, de repente, tudo fica quieto. O coração do bicho trabalha pesado quando bombeia sangue pelo enorme corpo. Quando ele corre, o coração bate ainda mais intensamente. Por causa dessa carga, o dinossauro tem pouca resistência e logo fica sem energia. Talvez esteja sentado no chão agora e recuperando o fôlego. Cansado, você também para.
e não consegue mais ouvir os passos do dinossauro. O Tiranossauro Rex não conseguia caçar pequenos dinossauros porque eles fugiam facilmente, e a aproximação dele era ouvida de longe. Apenas grandes dinossauros herbívoros, tão lentos quanto ele, poderiam se tornar o jantar dele. Estamos no século XXI agora e os dinossauros estão extintos. Então, o que esse monstro come? Nesse momento, você escuta as árvores sendo esmagadas a alguns metros. Através dos arbustos e folhas, pode ver uma grande placa triangular. Então, corre para o lado e percebe que é um verdadeiro estegossauro. Parece que o período Jurássico ainda está preservado nessa área de terra. O animal herbívoro, do tamanho de um ônibus, come grama calmamente e faz barulho. Do outro lado, há o som dos passos pesados do faminto Tiranodonte. O estegossauro detecta o inimigo que se aproxima. Ele fica em posição de combate. O Tiranodonte está se aproximando. Você corre de volta para um lugar seguro e assiste à luta. O Tiranodonte sai correndo da mata. Ele rosna, abre a enorme mandíbula e ataca o herbívoro. Com sua cauda farpada, o estegossauro atinge rapidamente o inimigo, que cai para o lado. Árvores se partem e o chão treme sob o enorme monstro. Ele se levanta e corre furiosamente em direção ao oponente. Você decide fugir para ganhar tempo. Quando chega na costa, pula no barco e rema para o mais longe possível da baía. Os rugidos dos dois dinossauros gigantes vêm da mata. Você decide navegar ao longo da baía e chegar até a praia com a civilização. Enquanto se desloca, percebe que de repente tudo ficou silencioso. Muito quieto. As ondas aparecem na superfície, mas não há vento. A água borbulha e escuta-se um zumbido terrível vindo das profundezas do oceano. Através da superfície azul, dá para perceber vários tentáculos. Eles são enormes e estão por todos os lados. Deve ser uma lula enorme ou até mesmo um kraken. Mas então você vê que a cabeça desse monstro é de tubarão. Agora, definitivamente não consegue escapar. Porque o Craquelodonte nada fora d'água. Mas essa já é uma história completamente diferente.